Olá, pessoal do Me Salva. De volta, então, ao nosso quinto módulo do curso de Ética para a OAB. Vamos ver agora, então, algumas questões importantes sobre os procedimentos, os recursos e os tribunais que julgam, principalmente os processos ético-disciplinares da OAB, certo? Bom, então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre o processo disciplinar de modo geral, então, os procedimentos, como quais são as provas possíveis de serem produzidas e, enfim, tudo o que for importante em relação ao processo disciplinar. A primeira coisa, então, que a gente precisa saber, na verdade, enfim, tem esses três tópicos, então, são importantes para a gente responder algumas questões da prova da OAB. Então, as leis aplicáveis, o prazo e a competência. Bom, as leis aplicáveis, bom, claro que a gente vai sempre, então, se basear no que o Estatuto do Advogado e o Código de Ética falam em relação a isso. Em relação aos procedimentos, ambas as leis tratam das disposições, então, tanto o Estatuto do Advogado como o Código de Ética. Algumas coisas acabam se repetindo, então a gente vai tentar fazer um compilado geral desses procedimentos. Mas além desses procedimentos, também pode ser aplicável, no caso do processo disciplinar, as regras e as disposições do processo penal. Da mesma forma, aquilo que diz sobre processo administrativo nas leis específicas, porque a gente está falando, obviamente, de um processo administrativo. E, por fim, não havendo, então, resposta nesses dois tipos de procedimento, né, nessas duas leis, o que, então, existe no processo civil. O que o código nos diz, então, é que, primeiro, existe uma ordem. Então, primeiro a gente procura lá no que diz o processo penal, depois no processo administrativo e, por fim, no processo civil. Então, na verdade, são leis utilizadas de forma subsidiárias. E, obviamente, a primeira delas, nem coloquei aqui porque, enfim, é um pouco óbvio, é o Estatuto do Advogado e o Código de Ética, certo? Bom, além disso, qual é o prazo? Aqui a gente tem uma notícia muito boa, que o prazo, ele é sempre único. Sempre são 15 dias. Então, seja para manifestação das partes, seja para interposição de recursos, o prazo é 15 dias. Isso, então, não muda e nos ajuda, graças a Deus. Bom, e a competência? Quem pune o advogado, né? Qual é o órgão competente? Então, o Conselho Seccional, que a gente vai aqui chamar de CS nessas nossas aulas, responsável, então, por julgar o advogado infrator, no caso, né, enfim, cometeu alguma falta disciplinar, vai ser o Conselho Seccional do lugar da infração. Então, digamos que a infração foi cometida em São Paulo, mas o advogado, ele é inscrito no Conselho Seccional da Bahia. O lugar que vai julgar esse procedimento vai ser o Conselho Seccional de São Paulo, ou seja, do lugar da infração. Isso já foi questão da ordem, então é bom se lembrar disso. Além do mais, sendo caso de competência federal, vai ser o próprio Conselho Federal, então, que vai julgar. Existem alguns casos específicos, por exemplo, havendo julgamento de advogados que são membros ou do Conselho Federal e os presidentes dos conselhos seccionais vão ser julgados aí pelo Conselho Federal. Então, nesses casos, tem essa exceção, mesmo que a infração tenha acontecido, por exemplo, na seccional de São Paulo, sendo um membro do Conselho Federal, ele vai ser julgado pelo Conselho Federal. A mesma coisa, então, referente aos dirigentes da subseção. Esses, então, faz sentido, né? Como a subseção ela é um órgão abaixo do Conselho Seccional, que sejam julgados, então, pelo Conselho Seccional. Aqui, neste caso, em que o lugar da infração não seja o mesmo do lugar de inscrição do advogado, o Estatuto vai nos dizer, então, que é necessário, então, que o Conselho Seccional julgador, né, o Conselho Seccional do local da infração, encaminhe uma comunicação quando existe a decisão condenatória e recorrível, comunicando, então, ao Conselho
da onde o advogado está inscrito, para que conste, então, nos seus assentamentos, certo? Ainda, então, falando sobre procedimento disciplinar. Como é que ele inicia, né? Como é que um procedimento disciplinar começa a valer? Primeira coisa, então, pode ser tanto por representação, e aí quem vai poder apresentar essa representação é ou um interessado, pessoa interessada no fato, ou então alguma autoridade. Além disso, se não for por representação, pode sim que esse procedimento disciplinar comece de ofício. Então, quer dizer que o próprio julgador, né, o próprio conselheiro da OAB, então, inicie o procedimento de ofício. Mas nesses casos, não é em qualquer caso, né? Ele não pode simplesmente de ofício porque ele quer, sem nenhuma fundamentação. O estatuto, então, determina que para ser uma instauração de ofício, existem, então, duas justificativas. Ou a partir de uma fonte inidônea, ou através de uma comunicação de autoridade competente. Ou seja, isso já foi muitas vezes perguntado pela OAB, neste caso, não vale denúncia anônima. Quer dizer, fonte inidônea não é denúncia anônima. Então, se um conselheiro do Tribunal de Ética, né, recebe uma denúncia anônima dizendo que o advogado cometeu tal infração disciplinar, ele não pode instaurar o de ofício procedimento com base nessa denúncia anônima. Precisa ser ou uma fonte idônea ou uma comunicação de autoridade competente, certo? Bom, instaurado então, né, digamos que a representação seja apresentada por terceiro, é então instaurado esse procedimento, e aí o que acontece? O presidente dessa seccional competente, né, que a gente já viu qual é, ele vai, e aí é o presidente, especificamente, que vai designar um relator para o processo. Esse relator, ele vai produzir um parecer disciplinar em até 30 dias. Desculpa, não disciplinar, um parecer preliminar. Então, nesse parecer, então, vai constar, na verdade, se ele instaura o procedimento disciplinar ou se ele opta pelo arquivamento. Então, existem essas duas opções nesse momento inicial, por isso que é um parecer preliminar. Óbvio que nesse momento ainda nada foi produzido de prova, né? Então, enfim, não teria como ser um parecer mais completo do que isso. Após, então, esse parecer, então, inicia-se o procedimento, e aí, a partir disso, a gente pode dizer que o representado, né, o advogado, ele tem o direito absoluto à defesa. É óbvio, ele vai estar sofrendo um procedimento disciplinar, né, então ele tem direito à defesa. O Estatuto diz algumas formas como essa defesa pode ser exercida. Então, por exemplo, o advogado, ele tem direito a acompanhar o processo em todo momento, né? Então, ele tem esse direito garantido. Além disso, direito a apresentar a defesa prévia, logo depois, então, que for instaurado o procedimento. Depois de apresentar as razões finais, antes de ser proferido a decisão final. Tem direito a efetuar a defesa oral, ou seja, uma sustentação oral diante do Tribunal de Ética e Disciplina, antes também da condenação final, e tem direito a um defensor dativo no caso em que ele for revel. Então, digamos que o advogado não seja encontrado, né, não consta o endereço atualizado dele, o processo não vai correr à revelia desse advogado, ele vai ser, então, substituído por um defensor dativo. Esses, então, seriam, digamos, os direitos que o advogado possui. Bom, então, digamos que foi instaurado o procedimento, né, depois de apresentado o parecer preliminar pelo relator. Como eu acabei de falar, então, a defesa prévia vai ser apresentada pelo advogado. E aí, nessa defesa prévia, ele vai poder apresentar até 5 testemunhas em que, enfim, de alguma forma ajudem ele na instrução do seu procedimento. E o relator, ele vai poder determinar diligências que ele acredite serem necessárias. Mas ele também vai poder indeferir diligência. Então, elas vão poder ser
requeridas pelo relator ou pelo autor, ou pelo réu, no caso, né? Enfim, pelo representado, que é o advogado. E nesse caso, sendo requerida pelo representado, ela vai poder ser negada pelo relator, no caso de ele entender não ser pertinente ou não ser necessária. Bom, após, então, a produção dessas provas, isso vai se dar em audiência da forma devida. Então, terminou a instrução, não tem mais o que possa ser provado. Daí, neste caso, então, vai haver um parecer do relator, um novo parecer, constando, então, o enquadramento legal aos fatos e vai abrir o prazo, então, para apresentação de razões finais. Que é, então, o último momento em que o advogado vai poder se defender de forma escrita, né? Uma outra garantia importante que corre em todo esse momento do procedimento é o direito ao sigilo. Então, o advogado ele tem direito que nada do que ele esteja, enfim, que conste nesse procedimento seja divulgado antes da sua condenação final, certo? Terminada a instrução, então, do processo, apresentadas as razões, o que acontece é designado, então, um novo relator. Não é o mesmo que vinha acompanhando o processo até então. Então, novo relator é designado para o voto, o presidente do Tribunal de Ética, né, que é o responsável por designar esse novo relator. E aí, então, a gente chega finalmente ao momento da votação, e aí essa votação vai gerar, então, um acórdão definitivo da decisão definitiva. O Estatuto ainda vai especificar quais são as informações obrigatórias desse acórdão, né, dessa decisão, e isso vai estar especificado lá no Estatuto, mas a gente poderia pensar, então, o enquadramento da infração e qual a sanção aplicada nessa decisão. Lembram que a gente já viu quais são as sanções possíveis, né, lá na nossa aula de sanções, então isso vai estar ali. Além disso, quais foram as circunstâncias agravantes e atenuantes, dentre outras informações. Então, esse acórdão vai estar lá completinho para o advogado, né, enfim, que foi condenado, ou absolvido, no caso, poderia ser um acórdão absolutório, poder ver, então, as razões, enfim, o que ele, ao que ele está sendo condenado, certo? Bom, pessoal, por essa aula era isso. Valeu, até a próxima.